descubra a origem da eterna disputa entre judeus e árabes. No vídeo de hoje vamos explorar a fundo por que judeus e árabes sempre estão em guerra. Vamos descobrir juntos a origem desse conflito milenar e entender melhor esse cenário complexo que impacta o mundo até os dias de hoje. A história de Abraão e seus descendentes. Para compreender a origem do conflito entre judeus e árabes, precisamos voltar aos primórdios da história bíblica, onde Abraão é considerado o patriarca comum tanto dos judeus quanto dos árabes. Segundo as Escrituras Sagradas, Abraão teve 2 filhos, Isaque, que é considerado o ancestral dos hebreus, e Ismael, que é tido como ancestral dos árabes. A relação entre os descendentes de Isaque e Ismael já trazia indícios de conflito desde aquela época, marcando o início de uma rivalidade que se estenderia ao longo dos séculos. Esta parte do seu roteiro está vazia. Os reinados de Davi e Salomão, após a morte de Moisés, o povo hebreu enfrentou diversas batalhas para conquistar a terra prometida. Com a liderança de Josué, sucessor de Moisés, os hebreus conseguiram estabelecer-se na região. No entanto, foi com os reinados de Davi e Salomão que Israel alcançou seu período áureo. Davi, conhecido por derrotar Golias, uniu as tribos israelitas e estabeleceu Jerusalém como a capital do Reino Unido de Israel. Seu filho Salomão construiu o Templo de Jerusalém, tornando-a o centro religioso do povo judeu. Esses reinados marcaram um período de relativa paz e prosperidade para os hebreus, mas também semearam as sementes da divisão que viria a seguir. A divisão do Reino de Israel. Após a morte do rei Salomão, o Reino Unido de Israel foi dividido em 2 reinos distintos: o Reino de Israel, ao norte, com capital em Samaria, e o Reino de Judá ao sul, com capital em Jerusalém. Essa divisão ocorreu devido a disputas internas e diferenças políticas e religiosas entre as tribos israelitas. O Reino de Israel foi conquistado pelos assírios no século 8 AC, enquanto o Reino de Judá resistiu por mais tempo antes de ser subjugado pelos babilônios no século X. Essa divisão e subsequente queda dos reinos marcaram um período turbulento na história do povo hebreu e contribuíram para a formação das identidades judaica e samaritana. A conquista muçulmana da região após a morte do profeta Maomé em 632 DC, os muçulmanos iniciaram uma série de conquistas territoriais que impactaram profundamente a região do Oriente Médio. Com a expansão do Islã, liderada pelos califas, as terras anteriormente dominadas pelos bizantinos e persas foram rapidamente incorporadas ao califado islâmico. A conquista muçulmana da região trouxe mudanças significativas para a população local, incluindo judeus e cristãos, que passaram a viver sob o domínio islâmico e tiveram que se adaptar às novas realidades políticas e religiosas. Essa fase da história marcou o início de uma convivência multicultural na região, mas também gerou tensões e rivalidades que perduram até os dias atuais. As cruzadas e suas consequências. Durante a Idade Média, as cruzadas representaram uma série de expedições militares empreendidas pelos cristãos europeus com o objetivo de retomar Jerusalém e outros lugares considerados sagrados na Terra Santa do domínio muçulmano. As cruzadas tiveram início no final do século X e se estenderam por vários séculos, resultando em conflitos sangrentos e impactos profundos na região. Além das questões religiosas, as cruzadas também tiveram motivações políticas, econômicas e sociais, influenciando a geopolítica do Oriente Médio. As consequências das cruzadas reverberam até os dias atuais, contribuindo para o fortalecimento de narrativas de rivalidade e ressentimento entre cristãos, judeus e muçulmanos na região. O domínio otomano na região. No início do século XVI,
O Império Otomano expandiu seu domínio sobre a região do Oriente Médio, incluindo Jerusalém e outras áreas historicamente significativas para judeus e muçulmanos. Durante os séculos de domínio otomano, a região experimentou um período de relativa estabilidade e coexistência entre diferentes comunidades religiosas. Os otomanos implementaram um sistema de administração baseado na lei islâmica, permitindo certa autonomia para judeus e cristãos, desde que pagassem impostos especiais. No entanto, essa convivência nem sempre foi pacífica, com períodos de tensão e conflitos localizados entre as comunidades. O domínio otomano deixou um legado duradouro na região e influenciou as dinâmicas políticas e sociais que ainda reverberam nos dias atuais. O movimento sionista e a criação do Estado de Israel no final do século XIX, diante do crescente antissemitismo na Europa e da busca por um lar nacional para o povo judeu, surgiu o movimento sionista liderado por Theodor Herzl. O sionismo propunha o estabelecimento de um Estado judeu na terra de Israel, considerada a pátria ancestral do povo judeu. Após a Declaração Balfour, em 1917, que apoiava a criação de um lar nacional judaico na Palestina, e os eventos da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, cresceu o apoio internacional à ideia de um Estado judeu. Em 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência de Israel, desencadeando uma nova fase no conflito com os países árabes vizinhos. A criação do Estado de Israel marcou um ponto crucial na história moderna do Oriente Médio e reacendeu as tensões históricas entre judeus e árabes. As guerras árabe-israelenses após a criação do Estado de Israel em 1948, uma série de conflitos armados eclodiram entre Israel e os países árabes vizinhos, como Egito, Síria, Jordânia e Líbano. A Primeira Guerra Árabe-Israelense, 19.481.949, teve início logo após a declaração de independência de Israel e resultou na assinatura de acordos de armistício entre as partes. A crise de Suez, 1956, a Guerra dos 6 Dias, 1967, a Guerra do Yom Kippur, 1973, e a invasão do Líbano por Israel, 1982, são alguns dos conflitos mais marcantes desse período. Conturbados, as guerras árabe-israelenses deixaram um rastro de morte, destruição e deslocamento populacional, além de aprofundar as divisões étnicas e religiosas na região. Mesmo com tentativas de mediação e acordos de paz, como os Tratados de Camp David de 1978, entre Egito e Israel, e os Acordos de Oslo, 1993, o conflito entre judeus e árabes persiste como uma das questões mais complexas e delicadas da geopolítica mundial. Os desafios atuais e perspectivas de paz na região atualmente, o conflito entre judeus e árabes continua a ser uma das questões mais urgentes e complexas do cenário internacional. As disputas territoriais, as diferenças culturais e religiosas, bem como os interesses políticos em jogo, tornam a busca pela paz na região do Oriente Médio um desafio constante. Diversos esforços diplomáticos foram feitos ao longo dos anos para promover a reconciliação entre as partes envolvidas, incluindo negociações de paz mediadas pela comunidade internacional. No entanto, obstáculos como a questão dos assentamentos judaicos na Cisjordânia, o status de Jerusalém como cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, e a situação dos refugiados palestinos têm dificultado a obtenção de um acordo duradouro. Apesar dos desafios, existem iniciativas locais e internacionais que buscam fomentar o diálogo intercultural,
promover a coexistência pacífica e construir pontes de entendimento entre as comunidades em conflito. A educação para a tolerância, o respeito aos direitos humanos e a valorização da diversidade étnica e religiosa são fundamentais para construir um futuro de harmonia e convivência pacífica na região. A esperança por uma solução justa e sustentável para o conflito entre judeus e árabes permanece viva, alimentando o sonho de uma paz duradoura que possibilite o florescimento da vida em toda a sua plenitude. Gostou desse mergulho na história bíblica? Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Agora que entendemos um pouco mais sobre a origem do conflito entre judeus e árabes, fica o convite para refletirmos sobre como podemos contribuir para um mundo mais pacífico e tolerante. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.